Lucas diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não cobreis mais do que vos está ordenado. E lhe perguntaram também os soldados, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo em seu celeiro, mas a palha queimará com fogo que nunca se apaga. E admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Então Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, e por todas as maldades que tinha feito Herodes, acrescentou também sobre todas as coisas ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e filho de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui,
Melqui de Joana, e Joana de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esdi, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Judá. E Judá de Joana, e Joana de Irezá, Irezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumada, e Eumada de e de José, e José de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Euquim, e Euquim de Meleia, e Meleia de Mainã, e Mainã de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salmão, e Salmão de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Fares, e Fares de Judá. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tare, e Tare de Nacor. E Nacor de Saruque, e Saruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Sala. E Sala de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared de Malaleel, e Malaleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Percebemos então no capítulo 3 sobre a genealogia de Jesus. Falamos sobre o capítulo 3 a respeito da predição de João a respeito de Jesus. João Batista, ele veio para abrir o caminho para Jesus passar. Quando João, ele fala sobre o arrependimento, pregando sobre esse batismo de arrependimento. E o que é o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados? É quando nós nos limpamos, quando nós nos lavamos, quando nós dizemos ao Senhor, Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu não quero mais ter as mesmas atitudes. Senhor, eu quero ser limpo de toda maldade. Eu quero ser limpo, Senhor, de tudo aquilo que me faz pecar. Eu quero me arrepender daquilo que eu fiz. Eu quero, Senhor, me limpar nas águas. E eu quero me deleitar diante do Senhor. E quando nós estamos arrependidos, nós temos atitudes diferenciadas. Quando nós temos arrependimento, nós oramos pelos nossos inimigos. Quando nós nos arrependemos, nós entendemos que os nossos inimigos passam. Porque Deus exatamente nos coloca no lugar daqueles que nós excluímos na nossa vida. Seja um parente, seja um amigo. Quem você tem excluído da sua vida? Quando nós excluímos, Deus nos permite ficar no mesmo lugar. Para que nós entendamos que cada um tem as suas dificuldades, cada um tem a sua cruz, cada um peca, erra, que somos falhos e pecadores. Mas é somente diante do Senhor que nós podemos nos arrepender. Porque quando nós julgamos o nosso próximo, quando nós não entendemos as atitudes que eles têm conosco, o Senhor nos coloca no lugar para entendermos que muitas vezes não é a nossa vontade que é feita, mas é a vontade do Pai. Porque se erramos, se caímos, é por falta da palavra nos nossos corações. Se erramos e falhamos, muitas vezes é pelo nosso ego, nosso orgulho. Muitas vezes por falta de sensatez, muitas vezes por falta de prioridade. E qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade é estudar diariamente a palavra de Deus. É meditar nessa palavra para que essa palavra ela reine nas nossas vidas. O que tem reinado nas nossas vidas são as notícias ruins. O que tem reinado nas nossas vidas é o pecado. O que tem reinado nas nossas vidas, o que nós temos colocado no lugar de Deus.
João, ele pregava insistentemente sobre esse arrependimento. E quando ele fala de Jesus, ele fala que aquele que virá, ele tem toda a palavra para limpar todos os pecados. E como João, ele fala sobre a limpeza de pecado, Jesus, ele veio limpar os nossos pecados. Mas como nós vamos ser limpos dos pecados? Quando nós tivermos a fome e a sede de ter um coração como Jesus. Quando nós entendemos que o coração de Jesus é o alvo que nós devemos seguir. Um coração voltado para a manifestação da glória de Deus. Jesus, ele perdoava a todos os pecados. Jesus, ele se aproximava de todos os pecadores. E Jesus, ele entendia todos os pecados. Jesus, ele olhava um pecador e ele não julgava. Jesus entendia que os pecadores precisavam da remissão. Jesus entendia que os pecadores não sabiam o que estavam fazendo, justamente porque a palavra não estava enraizada nos corações. Qual é a nossa descendência? Nossa descendência é Abraão. Nossa descendência é Adão. E quando nós entendemos que toda essa descendência vem de Deus, porque foi Deus que criou o homem. Deus nos criou. E quando nós entendemos que toda essa genealogia, olha o tanto de pessoas que passaram até chegar a Jesus. E quantas pessoas passaram para chegar até nós. Qual foi o sofrimento do seu pai, da sua mãe? Qual foi o sofrimento dos seus avós? Qual foi o sofrimento dos seus bisavós, tataravós para chegar até você? Eles são grandes, porque dentro deles, a raiz deles, tiveram que suportar todas as maldições que foram lançadas no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram por não obedecer a Deus. E hoje, até hoje, nós somos desobedientes ao Senhor. Até hoje, muitas vezes, nós desobedecemos ao nosso Criador porque não ouvimos a sua voz. E o que é ouvir a voz? É ouvir a palavra dele. É ouvir aquilo que ele tem para nos falar. As correções, as instruções estão todas na palavra. Que possamos a cada dia sentir o desejo de querer mais e mais conhecer esse nosso Deus. Que possamos querer entender todos os seus desígnios, propósitos para que a nossa vida seja alicerçada. Para que nós possamos instruir pessoas. Para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e colocar tudo dele em nós, porque ele é a nossa fonte. É ele que é a nossa riqueza maior. É ele que nos dirige e nos instrui ao caminho da salvação. Que você possa se alimentar dessa palavra. Se você foi edificado por essa palavra, por esse ensino, que você possa multiplicar, que você possa compartilhar, que você possa ministrar e que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida e que possamos glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.